Levante bem alto as suas duas mãos e vamos aplaudir aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aleluia! Aleluia, Tu és digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor nesta manhã, Senhor. Você
diz: a alegria do Senhor. Mais uma vez, a alegria do Senhor é a nossa força. Tome a sua Bíblia e levante-a mais alto que você puder. Lembrando aos irmãos que no próximo domingo, se Deus quiser, essa reunião das 10 vai começar às 9. Domingo que vem vai começar às 9 para a celebração da ceia. Vamos dizer juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Senhor, ao abrirmos a Tua palavra nesta manhã, que possamos ouvir a Tua voz, ó Pai, mas não nos deixe sermos apenas ouvintes da Tua palavra, mas, ó Deus, que possamos ser praticantes da Tua palavra. Conceda ao pregador a Tua graça, mas acima de tudo a Tua unção, para que esta semente viva nos edifique, nos console, nos exorte, traga salvação aos perdidos e a reconciliação àqueles que estão longe. No nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 1. Vamos assentar, queridos. Nessa manhã eu quero falar sobre a nossa atitude diante do sofrimento. Deus nunca é pego de surpresa. Para Deus, o passado e o futuro não existem. Para Ele tudo é. Deus nunca tem surpresa. Para nós, sim, nós experimentamos as surpresas. Como o pastor Gustavo diz, essa equipe que foi para lá, esses 5, fizeram um treinamento tão especial aqui, de socorristas. Exatamente de buscar pessoas debaixo de prédios acidentados. Fizeram todo esse treinamento. Talvez pensando, nós nunca vamos colocar em prática o que estamos aprendendo. Mas Deus já sabia. E muitas vezes a nossa grande dificuldade é exatamente compreender os caminhos do Senhor. Porque são tão diferentes dos nossos caminhos, como os pensamentos do Senhor são tão diferentes dos nossos pensamentos. Mas quando nós voltamos para a palavra do Senhor, nós vamos ler. 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim, como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Verso 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças,
a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dados graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Queridos, o sofrimento sempre é o maior problema para o homem. Pode ser uma doença, um acidente, um terremoto, um abuso e a morte. A pergunta que muitos fazem é que, de uma forma tão grande, a gente busca uma resposta, sempre é: por que eu? Por que eu? Por que eu e não o outro? Por que eu tenho que sofrer essa aflição? E é tão interessante que o sofrimento é discutido nessa palavra que eu acabei de ler para os irmãos, em 7 pontos. Eu queria caminhar com os irmãos em cada um deles. Primeiro, está aqui em 1 e 2 Coríntios 1:3, que diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Deus, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. A palavra misericórdia é igual à palavra compaixão, piedade e favor. E uma das coisas tão lindas que eu vejo aqui, porque não existe nada na palavra que não tenha sido inspirada pelo Senhor. E aqui está escrito assim: o Pai de misericórdia. Por que não está escrito assim? Note que não é o Deus de misericórdia, mas diz o Pai de misericórdia. O Pai. Aquele Pai presente, aquele Pai atento, o Pai carinhoso, o Pai cheio de amor, cheio de compaixão. E diz o Pai de misericórdia. E essa palavra traz o próprio coração do Pai. Quando lemos em Romanos 12, o verso 1, os irmãos sabem de cor esse texto, é uma súplica que o apóstolo faz, dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O apelo do Senhor aqui, através de Paulo, é esse: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em Filipenses capítulo 2, o verso de número 1, novamente vamos ver essa mesma realidade da misericórdia do Senhor. Paulo escreve: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Entranhados afetos e misericórdia. Se você virar a página, Colossenses capítulo 3, versículo 12. Na nossa caminhada, temos que experimentar isso. Colossenses 3,12 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Eu tenho que me revestir como eleito de Deus, santo e amado por Ele. Diz: de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Quando voltamos para o nosso texto, de 2 Coríntios, capítulo 1, no verso 3, ele começa dizendo, como eu li: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Versículo 4,
é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim, como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também transborda, a nossa consolação transborda por meio de Cristo. É tão interessante essa palavra aqui, que nós encontramos no versículo 4. É Ele que nos conforta. O consolo. Consolo. Quando lemos sobre o Espírito Santo. Algumas pessoas imaginam o Espírito Santo, uma pessoa cheia do Espírito é só aquela que tem sapatinho de fogo. É lindo ter sapatinho de fogo. É lindo. Mas a manifestação do Espírito vem através de quê? Do consolo. Mas Ele vai usar a mim e a você para levar o consolo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela pessoa que espontaneamente há uma empatia tão grande, há um amor tão dedicado, que flui a graça do consolo, a graça do conforto, seja no seu olhar, seja no seu modo de falar. Aquilo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem exatamente esta graça que vem do próprio Senhor. Quando lemos em João, capítulo 14, do verso 15 até o versículo 18, João, capítulo 14. João, capítulo 14, do verso 15, diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Não vos deixarei órfãos. Vamos falar? Não vos deixarei órfãos. Outra vez, não vos deixarei órfãos. Ele é o Pai. Ele é o Pai das misericórdias. Naquela hora, quando o nosso coração sofre, quando nós choramos, diante de situações tão terríveis como essa lá do Nepal, ou aparentemente alguma coisa tão pequena aos seus olhos, naquela hora, tudo que você precisa é de ver Deus como Pai das misericórdias. É Ele que traz o consolo. Não está escrito Deus da misericórdia, ainda que Deus é o Deus da misericórdia. Mas nessa hora da dor, na hora que as lágrimas acabam, tudo o que precisamos é ter essa compreensão do Pai das misericórdias. Quando nós entendemos, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. João 3,16, nós sabemos de qual vamos falar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos, capítulo 5, o versículo de número 8, a palavra diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não vai dar prova do seu amor simplesmente só naquele... Não, sempre. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Efésios capítulo 2, o versículo 4 até o versículo 7. Eu quero que você leia comigo esse texto. Efésios 2, de 4 a 7. Vamos ler juntos? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos.
e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Quando você contempla o Senhor, ali está a expressão da bondade, a expressão da misericórdia do Senhor. O Salmo 103, o versículo de número 17. Bem no meio da Bíblia você tem o Salmo 103. O verso de número 17 diz: Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Vamos lá falar juntos? Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. O Salmo 108, o verso 4, repete a mesma realidade. Salmo 108, 4 diz: Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Porque acima dos céus se eleva a sua misericórdia e a sua fidelidade para além das nuvens. Jeremias é aquele profeta bem chorão e tem um livro chamado Lamentações que ele escreveu. É um livro só de choro, só de lágrimas, só de muitas perguntas. Mas no capítulo 3 de Jeremias, o verso de número 22, quando ele contempla tantas situações tão horríveis, há um momento que vem um grito de vitória, e ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Você pode dar um aplauso ao Senhor? É esta a verdade. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Vamos voltar lá para 2 Coríntios, capítulo 1. Olha o verso de número 4. 2 Coríntios 1, verso 4. Deus nos conforta para podermos ser uma testemunha para outros que sofrem. Aquilo que Deus faz em nós tem um propósito para sermos uma testemunha. Ele nos conforta para nós podermos confortar os outros também. Por isso está escrito: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, com um propósito, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Essa palavra aqui, Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Tribulação é o peso, é a pressão, é o esmagamento. A tribulação lá no Nepal foi um terremoto, sacudiu tudo. Algumas vezes você tem experimentado o terremoto sacudindo seu casamento, sacudindo a sua saúde, sacudindo as suas amizades, sacudindo a sua empresa. Vem de repente, tudo caminhava lá no Nepal tranquilo, tranquilo. As pessoas subiam o Everest, aquela montanha tão alta. Mas de repente, questão de segundos, tudo foi chacoalhado. Existem esses momentos. É Ele que nos consola, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados. Ele nos conforta em toda a nossa tribulação. Deus nos conforta, consola, para podermos consolar os outros. Deus nos fortalece para podermos fortalecer os outros. Deus nos encoraja para podermos encorajar os outros. Isaías, no capítulo 40, ele traz essa palavra. Não é para os pastores, é uma palavra para todos nós. Diz assim:
consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Deus pode nos livrar da tribulação. Deus pode nos livrar na tribulação. E muitas vezes, quando nós temos o nosso coração nas mãos do Senhor, o modo de nós vermos a vida é a compreensão que Deus dirige a história. Deus dirige a história. E Deus tem um plano e um propósito que muitas vezes, aparentemente, diante dos nossos olhos, as coisas não são. Mas nós sabemos que Ele continua sendo Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso de número 14. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14. A palavra diz: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. O terceiro ponto desses 7 aqui de 2 Coríntios, para capítulo 1, volte de novo, 1 Coríntios, capítulo 1, o verso de número 5, diz assim: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Porque assim como os sofrimentos de Cristo, muitas vezes nós olhamos apenas o sofrimento de Cristo ali na cruz. Mas quando você olha toda a história, toda a trajetória de Jesus, durante a sua caminhada, os seus 33 anos, foram marcados por sofrimentos. Pode parecer algo assim, tão estranho isto. Ele nasceu de uma virgem. Imagine lá no lugar onde ele nasceu, Maria, grávida, José, antes do casamento. O sofrimento de José, a cabeça, o que passava se não tivesse tido a revelação do Senhor, a marca do sofrimento. Para nascer em Belém, o lugar que ele teve, para poder nascer foi num estábulo, lugar de animais. Naquela época não tinha favela. Agora imagine a favela pior que você puder imaginar. Cheiro de bicho, cocô de bicho. Seus pais, para dedicarem ao Senhor, ofertaram o quê? Pombinhos. Que quem ofertava pombinhos eram só os miseráveis, só os pobres que podiam ofertar. Ele foi refugiado. Foi para o Egito como refugiado por causa de perseguição. Nós sabemos descrever quanto tempo ele viveu ali na terra que não era dele. Em Nazaré, a cidade era a cidade desprezada. Ao ponto de falar, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Carpinteiro, sustento para a família. Seu ministério dizia: olha, o filho do homem não tem em casa, não tem nem onde reclinar sua cabeça. Os religiosos o odiavam, outros diziam que ele era louco, endemoniado. Houve ocasião que a sua própria família também o rejeitava. Foi traído por alguém que andou com ele durante 3 anos, que comeu com ele, que dormiu com ele. Foi traído. Na hora de ser preso, todos o deixaram. Todos o deixaram. No julgamento, como foi escarnecido.
na cruz. O pior tipo de morte. Quando eu leio, porque assim, com os sofrimentos de Cristo, se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Em Hebreus capítulo 2, versos 16 e 18. Hebreus capítulo 2, 16 e 18 diz: pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Verso 17, por isso mesmo convinha que em todas as coisas, fale comigo, em todas as coisas, outra vez, em todas as coisas. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. A palavra diz que ele foi homem de dores e que ele sabe o que é sofrer. É por isso que nós podemos experimentar essa intervenção dele. Voltando à página aqui, Hebreus 4, versos 15 e 16. Hebreus 4, verso 15 e 16 diz: porque não temos sumo sacerdote, Jesus. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A compaixão do Senhor. Aquela viúva de Naim, quando você lê em Lucas capítulo 7, o versículo de número 13, Lucas 7, o versículo de número 13, diz assim: vendo ao Senhor se compadeceu dela, ele disse: não chores. Vendo-a o Senhor. O olhar do Senhor continua sendo o mesmo. Não existe um momento sequer na nossa história que o Senhor não esteja olhando para você. A palavra diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra para se fazer forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Diz aqui o texto: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Essa mulher nunca iria conseguir apagar da sua memória o momento quando ela olhou e viu que o Senhor estava olhando para ela. Nunca ela iria esquecer essas palavras: não chores. Não chores. Porque Jesus iria chorar as lágrimas dela. Por isso a palavra diz para chorarmos com os que choram. Há momentos que nós nos alegramos com os que se alegram, mas existem as outras ocasiões que nós choramos com os que choram, porque é o caminho do Senhor. Em João capítulo 14, verso 18, João 14, o verso de número 18, o Senhor diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Um sentimento que dói,
é o sentimento da orfandade. E o Senhor diz: não vos deixarei órfãos. Eu fiquei órfão quando eu tinha praticamente acabado de fazer 15 anos, quando meu pai morreu. Exatamente na adolescência, mais do que nunca a gente precisa do referencial de pai. Mas ele disse: não vos deixarei órfãos. Eu era órfão, mas aos 17 anos, Deus deixou de ser simplesmente Deus, e para mim passou a ser o meu pai. Ele diz: voltarei para vós outros. No capítulo 16 de João, o verso de número 33. Jesus não engana você. Jesus diz de uma forma tão clara. Ele dizendo: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você vai passar. Diga para o seu irmão: vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Em quarto lugar, Deus usa o seu sofrimento para você levantar outros que estão tão abatidos. Vamos voltar para 2 Coríntios. 2 Coríntios 1, o versículo 6 e 7. Mas se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, também é para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós mesmos também padecemos. Verso 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Assim, em Mateus 24, versículo 13. Mateus 24, o verso 13 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui ele toca exatamente sobre essa questão da duração. Aquele que perseverar, aquele que for realmente assim, não chute o balde, não desista, pelo contrário, tenha no seu coração essa compreensão. De Romanos 8, o verso 17. Romanos 8, 17, diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. É se. Não é que você vai ser um masoquista querendo assim, bate em mim, me faz sofrer. Não, não é isso. Diz assim: se com Ele sofremos, também com Ele seremos o quê? Glorificados. Em Filipenses capítulo 2, os 2 primeiros versículos. Filipenses capítulo 2, versos 1 e 2 diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Volte aqui para 2 Coríntios, capítulo 4, versos 17 e 18. Sua Bíblia sempre deve ter uma fitinha, sabe? Porque aí você marca o texto e volta novamente. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Vamos ler juntos? Olhe para o irmão que está ao seu lado, empreste sua Bíblia para ele.
Vamos ler? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atendendo nós das coisas que se veem, mas das que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Fale comigo, porque a nossa leve. Outra vez, porque a nossa leve. Aí você pode dizer, mas pastor, a minha tribulação está pesada demais. Ela continua pesada enquanto você fica carregando ela sozinho. O peso dela, se você excluir o Senhor, é insuportável, você vai ser esmagado. Por isso que o Senhor diz para lançarmos sobre Ele todo o peso, toda ansiedade, toda expressão de sofrimento. Porque Ele diz, porque Ele tem cuidado de nós. E diz, porque a nossa leve. E tem essa outra expressão, momentânea tribulação. Você está desempregado, filho? Mas isso é coisa momentânea. Você está doente? Mas pode ser uma coisa momentânea. O pneu do seu carro furou, querido? É momentâneo. Há uma diferença muito grande, que muitas vezes nós chamamos e somos esmagados, porque a nossa leve e momentânea tribulação vai produzir algo em nós. A crise, ela não desenvolve o nosso caráter. A crise revela o nosso caráter. É na crise que você mostra a sua fé. Tem pessoas que, se você pisar no pé dela, de repente, provoca a Terceira Guerra Mundial. E tem outro que olha assim e diz, ô filho, você está pisando no meu pé. Muitas vezes a pessoa diz, olha, a gota, essa é a última gota que entorna o copo. Mas não é a última gota que entorna, é a primeira gota. Ficou aquela primeira, ficou a segunda, ficou a milionésima. Aí teve uma gota, a bilionésima, aí o copo entorna. Tenha a sua vida sempre limpa, pura. Viva um dia de cada vez. Vive intensamente cada dia. Ame intensamente cada dia. Porque o amanhã só Ele que sabe. Não vive esmagado por aquilo, da dor da injeção que você vai tomar amanhã. Fique tranquilo, querido. Não sofra antes da hora. Deixe o seu coração descansar no coração do Senhor. Em quinto, vamos voltar aqui para 1 e 2 Coríntios, capítulo 1. Deus usa o sofrimento para nos ensinar a confiar nele mais e mais. As situações que Deus vai usar. Eu não consigo entender os caminhos do Senhor, porque a palavra diz que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. E os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos. Imagina o pastor Gustavo mandar os alunos do CTM fazer curso de socorrista. O CTM forma pastor, forma pregador, forma gente para ensinar a Bíblia. Agora mandar lá ensinar a cuidar de gente, a cuidar de quando tem desmoronamento, quando tem incêndio. Que curso que não tem utilidade nenhuma, o que eu vou fazer com isso? Querido, quando a sua vida está nas mãos do Senhor, não existe nada. E quando você caminha na vontade dEle, não existe nada que não tenha um propósito. Você pode não entender agora, mas vai entender amanhã. Verso de número 8 e 9. 2 Coríntios 1, 8 e 9 diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida.
Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Quando você vê essa expressão aqui, o sofrimento de Paulo, ele toma o sofrimento assim até a sua morte. E por isso ele levanta e dá uma guinada e diz: o Deus que ressuscita os mortos. É tão diferente. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Vamos caminhar um pouquinho só para você ver como foi a história de Paulo. Um homem, como que esse homem padeceu, como sofreu. E diz aqui, 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 13. Ele diz: não vos sobreveio tentação, provas, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação. Porque aqui tentação não é só a tentação do diabo, dos capetas, dos demônios, não. Aqui tentação envolve tudo. Juntamente com a tentação vos proverá o quê? Livramento, de sorte que o quê? Possais suportar. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. 2 Timóteo, capítulo 4, o verso de número 18. 2 Timóteo 4, 18 diz: o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor me livrará também. Fale comigo. O Senhor me livrará também. Também. Davi enfrentou o Golias, um gigante. Mas antes dele lutar com o gigante, ele lutou com o quê? Lutou com o leão, depois lutou com o urso. E quando ele viu o gigante, ele disse: eu já matei urso, eu já matei leão, eu também vou matar gigante. Fale comigo essa palavra também. Também, fale de novo, também. É uma escola, você vai. Aqui ele diz: o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. Não quer dizer que você vai viver 285 anos aqui não, querido. Mas o seu ponto final é lá em cima, é diferente. Hebreus 2, versículo 15. Hebreus 2, 15 diz: e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão pela vida toda. 2 Pedro 2, o versículo de número 9, diz assim, 2 Pedro 2, 9. Porque o Senhor sabe. Não quero ensinar a Deus não, porque Ele já sabe. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, reservar sob castigos injustos para o dia do juízo. Em sexto, Paulo, ele que escreveu esse texto, ele sofreu muito. E como sofreu? Ele diz: porque não queremos, irmãos, primeira, é o texto aqui, 2 Coríntios 1, 8 a 10. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença da morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. E no versículo de número 10, diz: o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. De uma forma assim tão grande. Aqui é toda essa lista de sofrimentos aqui. Mas para terminar, Deus usa o sofrimento para nos ensinar a orar e a agradecer. Olha o versículo de número 11, 2 Coríntios 1, 11.
ajudando-nos também vós com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dados o quê? Graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Querida, é melhor você orar antes do sofrimento do que ficar orando no sofrimento. Procure viver uma vida de oração e de gratidão, e de gratidão, e de gratidão, de gratidão. Paulo, no capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Capítulo 12, a partir do versículo 7. Há um momento que ele diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, eu 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ele orou 3 vezes e não houve a resposta. Jesus, ali no Getsêmani, ele orou também 3 vezes. Ele disse a mesma oração: Pai, se possível, passa de mim este cálice. 3 vezes Jesus orou. E o Pai não passou o cálice. Deus pode trazer esse entendimento ao seu coração, querido. Vamos nos colocar em pé. Mas não é para você ir embora agora, não. Espera, que o melhor de Deus vai chegar agora. Os músicos tomem seus lugares. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Isaías capítulo 40, o verso de número 31. Isaías 40, o verso 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Capítulo 41, o versículo 10. Isaías 41, 10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 43. Os 2 primeiros versos dizem assim, a parte final do verso 1: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando? Fale comigo. Quando? Ele não diz assim, um se. Ele diz quando? Quando isso acontecer. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado. Vamos dar as mãos pelos corredores. Feche os corredores. Levante a mão desse irmão agora. Esse é um momento precioso. Se você sair, você vai perder o melhor da... Não perca. Levante a mão dele. Tua misericórdia dura
és o Deus de toda consolação, o Deus de toda misericórdia. Tua misericórdia se renova a cada dia, Senhor. Tua graça e tua bondade me levam a me arrepender. Teu perdão me chama a santidade. Tua vontade é o meu prazer. A cada dia eu vou despertar meu coração pra louvar. Tu és bom, tu és bom. Tua misericórdia dura para sempre. Tu és bom, tu és bom. Tua misericórdia dura para sempre. Vamos cantar tua graça, tua bondade, Senhor, é o que nos sustentam a cada dia. Obrigada, Jesus. Tua graça e tua bondade me levam a me arrepender. Teu perdão me chama a santidade. Tua vontade é o meu prazer. A cada dia eu vou despertar meu coração pra louvar. Tu és bom, tu és bom. Tua misericórdia dura para sempre. Tu és bom, tu és bom. Tua misericórdia dura para sempre. Tu és tão bom, meu Deus. Eu sei, tu és bom. Dura para sempre. Tu és bom, meu Deus. Tu és bom. Tua misericórdia dura para sempre. Você pode erguer as suas mãos e agradecer esta bondade, agradecer esta misericórdia, agradecer este consolo fiel. Tua graça é pra sempre, tua bondade é pra sempre, tua misericórdia dura pra sempre. Tua graça é pra sempre, tua bondade é pra sempre, tua misericórdia dura pra sempre. Sim, tua graça é pra sempre, tua bondade é pra sempre, tua misericórdia dura pra sempre.
Nesse instante, coloque suas duas mãos sobre seu peito. Nós ouvimos nessa manhã a palavra do Senhor. Romanos 5,8 que diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A expressão tangível do amor de Deus que você pode experimentar, que vai mudar completamente a sua história, é quando você toma Jesus, Filho de Deus, que te amou e que deu a vida dele em seu lugar. O castigo que devia vir sobre mim, sobre você, veio sobre ele. Ele experimentou a nossa dor, para que nós pudéssemos experimentar hoje o seu consolo. Eu não conheço você tão profundo, mas o Senhor Deus te conhece. A Bíblia diz que Deus conhece os que são dele. Há um momento quando você o toma como seu Senhor e Salvador. Quem sabe você é alguém que um dia andou com ele e se desviou, mas hoje é o dia da sua volta. Feche os seus olhos. Só o Espírito Santo movendo em nosso meio. Com seus olhos fechados, ore comigo dizendo, se identificando com os que estão aqui e com tantos que nos assistem pela internet, pela TV e ouvem pelo rádio. Todos juntos vamos dizer: Senhor Jesus, eu ouvi do teu amor, eu reconheço que sou um pecador, miserável, condenado, mas eu ouvi que o Senhor me ama, me perdoa, eu estou arrependido, eu abro meu coração e eu te peço, Jesus, entra agora na minha vida, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu, Jesus, que andei contigo, mas me desviei, agora eu busco o teu perdão, voltando para o Senhor, na certeza da tua misericórdia em me receber. Continue com seus olhos fechados, e eu quero fazer uma oração. Você não vai repetir essa oração, mas eu quero orar sozinho por você agora. Por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava desviado e volta aos caminhos dele. Para que eu ore por você, eu peço um sinal da sua parte. Que aí no seu lugar você levante uma das suas mãos. Eu quero ver a sua mão erguida. Estou vendo aquelas mãos erguidas. Levante bem alta a sua mão, sem constrangimento algum. Você está na casa de Deus. Não tenha nenhum constrangimento. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, ou você que se reconcilia com Ele, levante mais alto que você puder a sua mão. Isso. Pode abrir os olhos. Enquanto vamos cantar essa mesma música, eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos, deixem seus lugares e venham até aqui à frente. Nós vamos orar por você. Ninguém assentado agora. Todos, olhe para a pessoa que está ao seu lado, fale com ela. Esta é a hora de Deus para tantos corações. Deixe o seu lugar e venha. Esse é o momento do céu para a sua vida. Esse é o momento do céu para a sua vida. Venha, venha. O Senhor te recebe. Seja um homem ou uma mulher, um jovem ou uma criança. Você aí na sua casa, onde você estiver me assistindo, esse é o momento de Deus para você também. O momento de você se entregar. O momento de você tomar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Esta é a hora de Deus para você. Há um telefone que aparece agora, 3429-9550. Pode ligar. Vamos orar por você. Queremos ter você um dia aqui em Lagoinha. Será para nós uma alegria muito grande. Tome, se entregue hoje a Ele, na certeza do seu perdão. Tua graça é para sempre, tua bondade
Igreja, vamos estender nossas mãos. Meus pastores, se aproximem agora. Você que continua aí no seu lugar, sabendo que seu lugar não é aí, mas é aqui. Essa é a hora de Deus para você. Vocês que estão ajoelhados, podem ficar em pé. Um pastor vai te abraçar agora. Mais pessoas estão vindo. Este é o momento do céu para a sua vida. Meu pastor, fique abraçado com ele agora. Olhe para mim. No momento quando vocês disseram: Jesus, entra na minha vida. Quando vocês falaram: eu volto para os seus caminhos. Nesse instante, ele entrou. Nunca mais vai sair. Tudo vai ser novo, tão diferente a história. Porque vocês estão respondendo ao amor dele. Senhor, nesta hora, eu coloco todas estas vidas na tua vida, Pai, para que a partir de agora possam viver como filhos amados e queridos do Senhor, que jamais possam te deixar, Senhor, e que possam experimentar de uma forma tão intensa, cada vez mais e mais, do teu amor e da tua bondade. Sela com teu Espírito esse momento, em teu precioso nome. Amém. Olhem aqui para mim. No momento quando você disse: Jesus, entra na minha vida, ele entrou. Ou você que disse: eu volto aos teus caminhos, ele te abraçou e te recebeu.